O que essa história diz? Eu não pergunto o que essa história quer dizer, porque para cada um de nós ela vai dizer algo diferente. Uma história não quer dizer nada, mas ela simplesmente diz. Hoje nós vamos falar sobre uma história que se chama O Amor. Mas hoje eu vou escapar um pouquinho do que a gente vem fazendo. É lógico, a gente sempre vai dar uma olhada para a história, o que a história diz. E eu sempre gosto de trazer o que a história diz, para que a gente comece a olhar para a história com um olhar mais limpo, tirando a nossa interpretação, o nosso ponto de vista da história e trabalhando apenas com o que a história diz e não com o que a história quer dizer, porque tudo que a história quer dizer, ela quer dizer apenas a nós. Porém, quero olhar para essa história hoje como uma metáfora para a nossa vida. O que ela pode nos trazer de ensinamento para nós? Então, eu vou fugir um pouquinho do que eu venho fazendo, trazendo um pouquinho para nossas questões, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? E como que ela pode nos servir de metáfora. Então, nós não vamos voltar o olhar interpretativo nem analítico para o conto, porque o que o conto diz é o que ele diz e ponto final, mas o que ele pode nos ajudar no nosso cotidiano. E a história é o amor. Essa história fala sobre o amor entre um homem e uma mulher, ou pode ser entre duas mulheres ou entre dois homens, não importa, mas se fala de amor em uma relação amorosa. E esse conto nos diz muita coisa de forma muito suave. Eu nem tenho muito o que dizer sobre ele, porque ele nos diz muito, mas, enfim, vamos à história. Ah, o amor, né, Carla? Ah, o amor, esse sentimento que nos deixa tão confuso e, sei lá, ele nos preenche tanto, mas nos deixa como animais, porque ele nos guia. Ele nos guia, ele nos toma, e enfim, é isso. Vamos à história. Nos tempos antigos, nos tempos muito, muito antigos, existia um homem, um grande guerreiro, um guerreiro forte. E esse guerreiro, ele foi apaixonado por uma linda mulher por longos 5 anos. Ela era linda, ela era sensível, ela tinha uma pele fresca que passava um frescor, os cabelos longos. E ela era mais linda do que a linda manhã de primavera. Mas essa mulher, ela tinha um pontinho, uma manchinha, um pontinho branco no olho direito, tão pequeno, mas tão pequeno como um grão de sal. E no começo, o guerreiro não viu esse pontinho. Mas com o passar do tempo, o coração do guerreiro foi esfriando. E um dia, ele olhando para ela, ele franziu a testa e disse: mulher, vem aqui. Vem aqui no sol para eu ver uma coisa no seu rosto. E ela foi. Então, ele olhando para ela, ele perguntou. Ele disse: você tem uma manchinha branca no olho? Um pontinho branco? Desde quando esse pontinho está aí? E a mulher baixou os olhos e disse: desde o dia em que você deixou de me amar. É isso. Esta é a história. O que essa história diz? Eu não pergunto o que essa história quer dizer, porque para cada um de nós ela vai dizer algo diferente. Uma história não quer dizer nada, mas ela simplesmente diz. E ela não diz aquilo que a gente interpreta ou que a gente recebe. Ela diz o que ela diz. Então, o que ela diz? Exatamente o que você acabou de ouvir. O que foi dito. Existia um homem, um grande guerreiro, forte, que foi apaixonado por uma linda mulher durante 5 longos anos. Ponto. Essa mulher tinha uma manchinha branca no olho direito. Ah, Sandra, mas espera aí, essa manchinha pode ser tanta coisa. Essa manchinha pode ser qualquer defeito que ela tenha. Sim, realmente, essa manchinha pode ser um monte de coisa, mas ela não
É apenas uma manchinha no olho direito. Ponto. O que cada um vai entender, perceber, sentir, o que cada um vai interpretar, analisar, imaginar o que é essa manchinha é de cada um, não é do conto. No conto, é uma manchinha branca no olho direito. E nesse conto que ela tinha uma manchinha branca no olho direito, ele nunca notou. Até o dia que ele vê. Então ele pergunta, desde quando tá aí? E ela responde, desde o dia que você deixou de me amar. E por conta da simbologia, por conta da maneira como a gente recebe os contos e eles movimentam as nossas imagens, organizam as nossas imagens internas, muita coisa esse conto pode nos falar, né? E aí uma pergunta que eu deixo é, será que ele deixou de amar mesmo? Será? Ou será que foi porque ele estava envolvido demais com outras coisas? De fato, não sabemos. O que sabemos então, a Carla colocou, acabou a paixão. Será? A gente nunca sabe. Nós não sabemos, sabe por quê? Porque o conto não fala. O que o conto fala é que ela responde, desde o dia em que você deixou de me amar. Então, na história, sim, ele deixou de amá-la, porque ele passou a ver o ponto branquinho ali, que perceptível, né? Tamanho de um grão de sal, e ele passa a ver. Cada um vai entender do seu jeito, conforme suas experiências, seu mapa mental, como a Carla colocou aqui, acabou a paixão, o amor é outra história. Nessa história, ela diz que sim, desde o dia em que ele deixou de amá-la. É simples assim, gente. Os contos, as histórias, não tem segredo. Ele é o que ele é, ele diz o que ele diz e ponto final. Tudo que a gente recebe, a leitura que a gente faz sobre aquela história é nossa leitura. É a partir das nossas experiências, é a partir de como nós enxergamos as coisas. Por isso que eu digo que o conto nos faz nos conhecer. O conto nos mostra quem nós somos. O conto nos mostra como enxergamos a vida, porque a partir de como enxergamos a vida é que fazemos a leitura das histórias. Mas não significa que aquela história é aquilo que a gente enxerga. Ela não é aquilo que a gente enxerga. Aquilo é o que nós enxergamos nela. Ela é aquilo que ela é. Não tem discussão, realidade pura. Fato. Contra fatos não há argumentos. Fatos. Hoje eu estava conversando sobre isso com os meus alunos do curso Provocando Movimento, que é onde eu ensino, né, a trabalhar com as histórias, onde eu ensino a gente a ser story healer mesmo, a trabalhar com as histórias para a autocura e para a cura do outro. E a gente estava falando exatamente disso. A gente estava falando sobre o conflito do conto que a gente trabalha no curso, e vem muitas percepções, vem muito nosso olhar. E aí o trabalho é de fazer olhar para o conto que está lá. Porque o que está lá é o que está lá, não tem discussão. É somente o que está lá. Tudo que a gente vê, a leitura que a gente faz é nossa. É sobre o nosso ponto de vista, o nosso mapa mental. E aí, hoje eu queria usar essa história, como eu falei, para a gente falar um pouco de quando nós deixamos de amar. Eu queria que nós fizéssemos um pouco essa reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre o cotidiano, usando esse conto como metáfora, sem análise do simbólico, mas usar como metáfora para olhar para nós, para olhar como enxergamos o mundo, como enxergamos e como vamos deixando o amor atuar no nosso dia a dia. O amor, quando deixamos de ver e admirar toda a beleza e passamos a olhar apenas os defeitos. Quando é que nós fazemos isso? Uma simples história, uma história simples, extremamente profunda, que pode falar tanto a maneira como nós fazemos com o amor que nós temos por nós e por nosso companheiro ou companheira no dia a dia, quando deixamos de amar. Alguém colocou, a Renata colocou aqui, creio que ele olhava somente para tudo de positivo que fazia naquela relação. Pode ser, você não está errada. A partir do momento que viu a manchinha branca, estava procurando algo que não mais o preenchia. Pode ser também. Nenhuma visão, nenhuma leitura que nós fazemos sobre a história está errada, porque essa é a nossa leitura, é a maneira como nós vemos as coisas. A Márcia colocou, os contos me cutucam, os contos cutucam a todos nós. É que muitas vezes a gente passa por eles e a gente nem percebe o quanto eles estão dizendo sobre nós mesmos.
Os contos nos mostram e nos falam, nos contam sobre nós mesmos a todo momento. É um autoconhecimento, porque ele está nos dizendo, nos contando sobre nós mesmos. Com tudo que eu vejo, e até mesmo com os estudos da constelação, a gente percebe, principalmente quando a gente coloca uma constelação, quando a gente olha para o campo, que a gente nunca deixa de amar. A nossa alma nunca deixa de amar. Mas no nosso cotidiano, nós mudamos o foco, o nosso foco. Aí vamos olhar para nós, no nosso cotidiano. Vamos esquecer um pouco o conto e vamos olhar para o nosso cotidiano. O quanto a gente vai mudando o foco do nosso olhar. Como a Renata disse, quando nós estamos olhando apenas para um lado positivo na relação e de repente a gente começa a olhar para outras coisas também. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu comigo e meu marido essa semana. Eu e meu marido, nós estávamos conversando sobre nossa vida nesse momento atual. Como é que nós estamos levando a nossa vida no cotidiano. E era bem cedinho, porque eu acordo umas 6 horas da manhã, ele traz o café pronto para mim, um cafezinho preto, né, porque senão eu não acordo. E eu fico ali na cama até umas 7 horas tomando café e a gente aproveita para conversar nesse período do dia. E eu tinha sonhado naquele dia com um zumbi, e eu morro de medo de zumbi, gente, eu não sei porquê, não tem lógica isso não, né, mas eu morro de medo de zumbi. E eu contei isso pra ele, porque eu acordo mal quando eu sonho com zumbi. Eu tava contando isso pra ele, né, putz, eu sonhei com zumbi a noite inteira, e é sempre um sono muito ruim, muito pesado, porque é muito medo que me gera e tal, né. E isso me levou a pensar, conforme eu tava contando o sonho pra ele, me levou a pensar como é que a gente, eu e ele, estávamos levando a nossa vida, a nossa relação, por causa da pandemia. O quanto essa pandemia está afetando o nosso cotidiano, no sentido da gente não fazer nada para nós, apenas trabalhando e esperando a pandemia acabar para podermos fazer algo. E eu gosto muito de uma frase, que é uma frase da música do Raul Seixas, Ouro de Tolo, não sei se vocês já ouviram essa música, eu e meu marido, a gente adora Raul Seixas. E eu gosto muito dessa frase, eu utilizo muito essa frase quando eu percebo que a gente tá como zumbi na vida, né? E eu falei, sabe como que tá parecendo? Que nós estamos sentados no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. E eu falei isso pra ele. E aí ele falou pra mim, nossa, realmente, olha pra você ver, ontem, ele falando, né? Ontem nós pedimos uma pizza. Nós pedimos uma pizza com 2 sabores completamente diferentes do que o que nós costumamos pedir, com a intenção de experimentar uma pizza nova. Só que olha o que nós fizemos. Nós sentamos na frente da televisão e nem saboreamos a pizza. E aí eu disse para ele, nós comemos a pizza como zumbis. E ele falou, comemos a pizza como zumbi. Aí eu falei, então estamos sentados no trono do nosso apartamento, com a boca escancarada cheia de dente, esperando a morte chegar. Esperando a pandemia acabar para podermos fazer algo. A gente estava falando de fazer uma viagem no ano que vem, e nessa viagem que a gente vai poder querer fazer um piquenique, sentar num café, tomar um café, comer um croissant. A gente tinha falado sobre isso a semana inteira, sabe? Porque ano que vem ele vai fazer 50 anos. Então, a gente estava projetando uma viagem para ele no aniversário dele de 50 anos. E aí ele disse para mim, a gente não precisa esperar a pandemia acabar para a gente poder fazer um piquenique. A gente pode ir no parque aqui perto de casa. E eu disse, podemos fazer um piquenique aqui, ó, na garagem de casa. Por que não fazer um piquenique aqui na garagem de casa? Por que a gente precisa esperar a pandemia acabar para poder fazer a viagem, sabe? E experimentar algo novo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por que temos que esperar para viver o que queremos? Se podemos viver, experimentar novas coisas hoje. E isso não quer dizer que a gente precisa desistir da viagem do aniversário dele. De maneira alguma. Mas podemos experimentar coisas novas, fazermos hoje. Assim como comermos uma pizza de sabores diferentes e comer mesmo, saborear, não na frente da TV, mas arrumar a mesa, sentar, ver a pizza, olhar a pizza, sentir o cheiro da pizza, comer a pizza não como zumbis, mas como uma nova experiência, mesmo que você coma pizza toda semana. E é aí que a gente discutiu. A gente, direto e reto, pede uma pizza numa quinta-feira, numa sexta-feira, quando a gente está cansado, quando trabalhamos o dia inteiro, porque a gente trabalha muito aqui dentro de casa,
Aí fala assim, nossa senhora, Priscila, vamos pedir uma pizza, porque a gente ama pizza. Só que o quanto até o comer pizza está se tornando cotidiano. E aí a gente começa a ver pontinhos brancos na pizza. A gente começa a ver pontinhos brancos em tudo que a gente deixa de admirar, que a gente deixa de amar. E mais do que isso, que a gente deixa de fazer com amor. Porque não é nem deixar de amar, a gente não deixa de amar, mas a gente deixa de fazer com amor, porque deixamos de olhar para aquilo com amor. E aí uma pizza que podia ser uma experiência super agradável para nós, uma experiência nova, porque afinal de contas a gente demora a pedir uma pizza diferente, a gente sempre pede o mesmo sabor, porque fica assim, não, vamos comer essa porque é o que a gente mais gosta. Uma experiência que podia ser uma nova experiência para nós e não se tornou uma experiência. Se tornou apenas mais uma pizza. O quanto nós fazemos isso no nosso cotidiano, o quanto vamos fazendo as coisas tão no automático e vivendo como zumbis, sem fazer com amor. A paixão acabou. Será que é realmente a paixão que acabou? Ou a gente que entra num automático e vamos fazendo as coisas como zumbis, totalmente de forma inconsciente, despresentificado, e a gente deixa de fazer as coisas com amor. E aí a sensação que nós temos é que o amor acabou. Mas será que o amor acabou mesmo? Ou basta a gente mudar o nosso ponto de vista? É muito interessante como a gente não percebe que a gente passa a viver como zumbis, porque ou as coisas não estão do jeito que sonhamos, por exemplo, não podemos fazer o piquenique porque não estamos em Paris e eu quero fazer um piquenique em Paris. Quero fazer um piquenique no Parque Celso Daniel, que é o parque que tem aqui perto de casa. Aí eu perco a oportunidade de viver uma experiência nova só porque eu não estou em Paris? Eu nem sei se eu vou para lá. E se a morte chegar antes? Por que que eu conto essa história que parece que tá fora do contexto aí do conto inicial, que fala especificamente do dia em que ele viu o pontinho branco e ela diz que ele deixou ela de amar. Porque é assim que vamos fazendo com as nossas relações amorosas, é exatamente. No começo tudo é lindo, tudo é novidade, e quando vamos deixando o cotidiano tomar conta, começamos a ver aquilo que é de feio, de desagradável, ou não está do jeito que gostaríamos, e assim a sensação é de que estamos matando o amor. Mas o amor na alma, ele continua. Então, no conto ela diz, desde o dia que você deixou de me amar. Ou seja, ele passou a ver o pontinho branco no seu olho direito, quando nada nela mais brilhava os seus olhos. Então, o amor da alma está lá, sempre está, mas nossos olhos mudam para outro foco e deixamos de ver tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que admiramos. Parece que aquilo que admiramos perde peso, tamanho, e outra coisa vai tomando outras dimensões. Tudo aquilo que é belo e está ao nosso alcance, aqui e agora, e muitas vezes por ilusão que criamos, ou muitas vezes por algo que queremos fazer, viver e experimentar, a gente esquece que a morte nos chega. O amor acabou, você deixou de me amar. Então, a morte chegou ali para o amor. E a morte de tudo chega, tudo nasce, cresce e morre. E essa morte, eu não estou falando da morte em si, do nosso corpo morrer. Eu estou falando de uma morte de ciclos que acabam e outro começa, que muda as medidas, muda o nosso olhar, muda o foco. Essa morte é a transformação. E quantas transformações e mortes as nossas relações não passam? Na minha relação com meu marido é muito claro isso para mim. Chega um momento que ou a gente dança conforme nossas mudanças ou nós separamos, porque as coisas não estão mais como antes. E claro que não estão, porque eu não estou mais como antes, você não está mais como antes, ele também não está mais como antes. Então, nossa relação não está mais também. É isso, exatamente isso que o conto nos mostra. Para ele, ela era linda como uma manhã de primavera. Seus cabelos longos, a pele era fresca, e após 5 anos, ele vê seu pontinho branco lá no olho direito, que ela sempre teve, mas ele nunca viu. Ele viu depois de 5 anos.
O que o conto diz? O conto diz isso para nós, que ela tinha lá um pontinho branco, mas ele nunca viu. Será que ele estava agora é uma reflexão, tá? Será que ele estava na ilusão que muitas vezes criamos? Hoje mesmo eu falei isso na mentoria com os meus alunos, né? A ilusão é sempre perfeita, ela é sempre melhor que a realidade, mas ela é apenas uma ilusão. Ou ele não via porque ele não se importava. O que vocês acham? Ele tinha uma ilusão da perfeição, que ela era uma mulher perfeita, ou ele não via o pontinho branco porque ele não se importava com o pontinho branco? A Márcia colocou: gostamos de um dia qualquer, criamos um momento especial. E só depende de nós. Raramente comemos com TV ou celular. Piquenique no chão da sala com velas. Que ideia incrível! Gente, não é difícil a gente fazer isso no nosso dia a dia. Não é difícil. E o que mais é interessante é que não nos custa nada, pelo contrário, faz a nossa vida muito mais feliz, alegre, abençoada. Então vamos lá, o que vocês acham? Que ele passou a ver o pontinho branco lá porque ele tinha uma ilusão de que ela era perfeita, ou porque ele não se importava com o pontinho branco dela? Pode ser tanto um quanto o outro, ou pode ser até outra coisa que eu não tenha trazido aqui. Mas de fato, o que o conto nos diz sobre isso? Sobre o fato dele passar a ver o pontinho branco no olho dela. Vamos ver se vocês arriscam uma resposta. Ele acabou com a ilusão, a Cláudia Portela colocou. Então, para a Cláudia, era ilusão, de que ela era perfeita. E aí, de repente, essa ilusão acabou porque ele começou a ver que ela tinha defeitos. Ele viu como ela realmente era. O conto não fala que ele tinha uma ilusão. O conto não fala que ele só via os pontos positivos dela. O conto não fala nada disso. Isso é uma leitura que nós fazemos. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a gente vê um homem ou uma mulher agindo mais ou menos parecido aí com o que esse homem e essa mulher fizeram na história, é essa leitura que a gente faz. Se, por exemplo, você tem um parceiro ou uma parceira que, de repente, começa a ver seus defeitos, é essa leitura que você vai fazer da relação. Porque no conto, nós não sabemos, mas podemos transpor isso para a nossa realidade. O conto não nos diz nada disso. Isso é uma especulação que eu estou fazendo agora com vocês. O conto só nos diz que ele viu o pontinho e ele pergunta: desde quando você está com esse pontinho aí? E ela responde: desde o dia em que você deixou de me amar. É isso que nós sabemos. Mas transpondo isso para a nossa realidade, coisas que vão surgindo, que vão vindo à tona, os nossos pontinhos brancos, como colocou a Márcia aqui. Quantos pontos brancos temos? Temos muitos, né? Então, os nossos pontinhos brancos que vão vindo à tona. E olha, sinceramente, não é porque nós escondemos esses pontinhos brancos. Talvez sim, talvez não. Mas porque nós vamos mudando a cada minuto, a cada situação que nos acontece, nos transforma. E isso reflete no nosso comportamento. Isso reflete nas nossas reações. Então, as medidas nos relacionamentos mudam também ao longo do tempo. E o cotidiano, deixamos de olhar para o que importa e passamos a olhar para o que não importa, como os pontinhos brancos nos olhos do nosso parceiro ou da nossa parceira. E o quanto isso parece, só parece, tá? Que o amor morre. O quanto parece. Mas na maioria dos casais que se separam se amando e muitas vezes se separam porque estão olhando apenas os pontinhos brancos que sobrepõem o amor. Então, assim como na situação que eu contei para vocês agora, né, que eu e meu marido estávamos discutindo, nós estávamos deixando de viver o hoje com o foco no hoje, os olhos voltados apenas para as experiências que podemos criar, viver, sentir depois que a pandemia acabar. Na expectativa da pandemia acabar e vivermos as experiências que nós imaginamos, que nós queremos, como o que vamos fazer no seu aniversário de 50 anos. E estávamos deixando de viver o hoje, ou seja, isso apaga, isso adormece todo o amor pelo agora, pela companhia de agora, pela realidade de hoje, porque estamos conectados a uma ilusão, uma história que criamos e que vamos vivenciar no ano que vem,
Olha que loucura! E nós fazemos isso o tempo inteiro. E aí teve um momento que ele disse assim para mim, nossa, ainda bem que não estamos mais como antes. Quantos pontos brancos temos? Ele começou a ver os pontos brancos nele, ele começou a se incomodar. Pois é, agora ponto branco a gente tá cheio. Se a gente for usar como metáfora, porque ali na história, eu volto a dizer, é apenas um ponto branco, não é nada disso que a gente imagina. Isso é o que é para nós, o que representa para nós. Como metáfora, a gente tem diversos pontos brancos. Cara, a gente tem que olhar para os pontos brancos? Sim, a gente tem que olhar para os pontos brancos. Olhar até mesmo para saber quais são esses pontos brancos, onde eles estão, né, para que eles não tomem conta da nossa vida, mas a gente também tem manhãs de primaveras, a gente também tem cabelos longos, a gente também tem pele fresca. Onde que está o nosso foco no cotidiano, de almoçar todo dia na mesa, de assistir televisão, de dormir todos os dias juntos e na hora de dormir só dá um beijinho e fala boa noite? Onde que está o nosso foco? E aí a gente vai vivendo como zumbis, literalmente como zumbis. Um dia meu marido disse, não vejo mais aquela pessoa que casei. Disse sim, não sou mais ela mesma. Quer me conhecer? Quer sair comigo? Nossa relação mudou totalmente. Exatamente isso, Fê. O que nós podemos fazer com o que nós temos hoje? A gente muda, a gente se transforma. Eu não sei o que ele falou para mim, eu não me lembro agora, que ele falou assim, nossa, acontece tanta coisa na nossa vida e que a gente pode fazer tanta coisa. Eu não lembro direito o que ele falou, que eu virei para ele e eu disse, é uma questão de escolha. É uma escolha, gente. Eu escolho viver como zumbi no automático, sem olhar para o que eu tenho e fazer do meu dia manhãs de primaveras, com o que eu posso fazer, ou viver como zumbi mesmo. É escolha. Então, escolher fazer hoje, para onde que eu olho hoje? Olhar para o hoje pensando naquilo que você não tem é uma escolha. Pensar naquilo que você não tem e quando terá. Quando terá? Aí daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ou olhar para o hoje e fazer disso, o hoje, uma experiência, uma após a outra, como manhãs de primavera. E eu tô falando daquilo que podemos e temos como fazer. Não é a ilusão também não. Porque é sem expectativa de que iremos controlar tudo e que tudo vai sair do jeito que criamos. Por exemplo, vamos fazer um piquenique na sala de casa, à luz de vela, e aí só o fato de eu fazer isso, de eu proporcionar isso para a relação, eu crio na minha cabeça a ilusão de que vai ser uma noite maravilhosa, de que, nossa, vai ser uma noite romântica. Cara, se eu criei essa expectativa, eu já não estou mais aberta a viver a experiência. Eu já me fechei à experiência. Porque se tudo sair diferente do que eu imaginei na minha cabeça, não vai me deixar feliz. Então, eu estou fechada à experiência, porque a experiência é aquilo que me passa, aquilo que me toca. Então, para eu viver a experiência, eu preciso estar aberto a tudo que vai acontecer. Então, talvez eu monte um piquenique, vamos fazer um piquenique. Dá 10 minutos depois, como muitas vezes aqui em casa já aconteceu. Compra uns petiscos, uns queijos, algumas coisas assim, monta uma mesa, compra um vinhozinho ou uma cervejinha, e aí falo, hoje é isso, nós vamos nos curtir hoje, amor. Hoje nós vamos namorar. Aí a gente senta na mesa. Só que álcool para o meu marido não é uma boa combinação. Eu já tentei várias vezes. Ele toma uma taça de vinho, ele quer dormir, ele dá um sono. Aí ele começa a ficar com cara de velho, porque tudo nele cai assim. Ele vai ficando com cara de velho, babando, babando. O olho vai ficando vermelho, e aí ele começa a trocar as palavras, porque vai dando um sono absurdo nele. E aí, quantas vezes eu fiz isso e eu fiquei puta. Por quê? Porque na minha cabeça, nossa, ia ser uma noite super romântica, super deliciosa, a gente ia, bem coisa de filme, né? Que a gente ia tomar vinho, aí sabe aquela coisa assim, ia começar a namorar ali mesmo, sabe? E aí vocês já sabem, né? A cabeça de vocês já tá contando aí a história do que eu imaginava nessas noites, mas não era assim. Aí eu falei, caçamba, quase que eu falei outra palavra, caçamba. Aí eu ia dormir puta, ou seja, a Márcia colocando, vamos
colorir os pontinhos brancos, arro. Só que com a realidade, né? Sem a ilusão, que é disso que eu tô falando. Com a realidade, é com o que eu tenho, não com aquilo que eu gostaria que fosse. Isso é fazer do seu dia, do nosso dia, manhãs de primavera. E tem muita coisa que não vai estar ao nosso controle, né? Não vai estar na nossa mão, mas pelo menos a gente não está lidando com, vivendo a vida como zumbis. Sempre que eu penso nisso, nessa questão da realidade, da ilusão, eu lembro de uma história que eu não sei se eu vi ou se eu ouvi, mas a história era 5 moleques que queriam brincar de sinuca, e dava para ver no vídeo que eles não tinham nenhuma mesa de sinuca, eles não tinham bolas de sinuca, dava para ver ali no vídeo que os meninos estavam num lugar que era pura terra, eles estavam descalços, sem camiseta, e eles tinham na mão cabos de vassouras, e com os tijolos fizeram uma mesa de sinuca no chão, naquele chão de terra. Pegaram uma bolinha qualquer lá e com um cabo de vassoura eles brincaram. E dava para ver ali no vídeo que eles se divertiam mesmo, como se estivessem jogando numa mesa de sinuca de verdade. E eles levavam ali o jogo a sério, mas dava para ver o quanto eles estavam se divertindo com aquilo que eles tinham. Então é disso que eu tô falando. O que você tem hoje e o que você pode fazer com isso, com amor, para que o seu dia seja como manhãs de primavera, para que o amor não morra, para que o amor não seja abafado, morrer não, né? Mas ser abafado, ser diminuído, e para que você não passe a ver pontinhos brancos do tamanho de grãos de sal e que ao longo do tempo vai se transformando em enormes pedras. O que você pode fazer sem criar a expectativa de ser perfeito, mas aproveitar, viver, experimentar do jeito que é. Quando a gente deixar o nosso olhar crítico passar na frente, aí a gente está deixando o amor morrer. E, gente, quem não tem pontinhos brancos? Então, é isso. Eu queria ter trazido essa história para a gente trazer essa metáfora do amor e dos pontinhos brancos na nossa vida, no nosso cotidiano, mesmo, gente, nas pequenas coisas, como arrumar uma cama. Pode parecer muito fora do normal o que eu vou contar para vocês, tá? E isso não é todos os dias, mas é a maioria dos meus dias. Eu acordo, a hora que eu levanto da cama, eu arrumo a minha cama cantando, rindo. Quando tá ruim pra eu cantar, que às vezes não rola cantar, mas o meu gato tá sempre perto, aí eu começo a brincar com o meu gato. Eu uso o que eu tenho ali ao meu favor para que eu faça do simples fato de arrumar a cama como uma manhã de primavera. Todas as vezes eu consigo? Não. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu vou arrumando a cama assim, falo assim, nossa, Priscila, tem que arrumar a cama porque tem reunião, ou tem treinamento, ou eu tô atrasada e não sei o quê. Mas a maioria das vezes, sim. E isso é em todas as nossas relações, não somente com os nossos parceiros, exatamente, isso é em todas as nossas relações. Mas eu trago sempre mais para o nosso parceiro, porque é onde nós estamos criando o nosso sistema, né? A nossa família. Então, o nosso parceiro passa a ser a nossa família. O nosso sistema, que é tudo aquilo que nos compõe, vem junto. Mas aqui é o nosso sistema, é a nossa família. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente casa, a gente vai morar com o marido, mas não saiu ainda de casa. A gente deixa de fazer coisas com o nosso marido, com a nossa família, para poder ir almoçar com o pai e mãe, porque no fundo, nós não saímos de casa ainda. Nós ainda estamos lá, como crianças, lá na casa do pai e da mãe. Então a gente bota a nossa família, a família que nós construímos, eu e mais uma pessoa, que nós escolhemos construir, nós colocamos esta família em segundo plano para poder ainda alimentar a necessidade do nosso sistema originário. Então, essa história nos fala desse lugar, desta relação amorosa entre um homem e uma mulher, ou entre uma mulher, ou entre tanto faz, numa relação amorosa. Imaginação é tudo. A gente só precisa ficar atento com ela, porque as imaginações também provocam uns negócios meio doidos na gente, como uns cortisol, aí faz a gente levantar de mau humor,
Mas hoje eu falei sobre isso com os meus alunos na mentoria. Falei, se você fechar os olhos e começar a imaginar uma situação onde você vivencia uma experiência trágica, ou de medo, ou de não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai realmente vivenciando tudo isso. Tudo isso, você vai vivenciando, como se aquilo realmente estivesse acontecendo. E o que que isso acontece? O que que isso interfere no nosso dia a dia? O resto do dia você passa a agir, todas as suas decisões, todas as suas ações são baseadas naquelas emoções e sensações que foram provocadas pela imaginação. Uma vez fui no teatro quando criança e não tinha cenário, e nos criamos um submarino e me lembro até hoje. Que imagem incrível, né? Tá printada no seu corpo, que lindo isso. Então é isso, gente. Eu queria usar essa história para nós mesmo, no nosso dia a dia, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está começando já passou do limite, né? Que é o limite de que hora que essa porra toda vai acabar. Porque eu quero voltar a viver. Eu tô ouvindo muito isso. Eu quero voltar a viver, eu quero voltar a viajar, eu quero voltar a fazer as minhas coisas. Epa, que loucura isso! O que tem para hoje é a pandemia. Eu tô limitada com algumas coisas. Aí outro dia eu até falei pro meu marido, eu falei assim, a gente fica falando dessa viagem como se a pandemia tivesse nos prejudicando a viajar. Se a pandemia não tivesse aí, nós também não teríamos ido viajar. Então, não é a pandemia que está impedindo a gente de viajar. O que está impedindo a gente de viajar nesse momento, é dinheiro, é tempo, a gente tem um monte de trabalho marcado. Então, não é a pandemia. Mas o fato da gente estar presa há muito tempo, por causa da pandemia, e entrou num sistema de viver como zumbi, e essa sensação de que estamos limitados a fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, mas se a gente parar para pensar, antes da pandemia chegar, a gente já não fazia, então não é a pandemia, é uma ansiedade, uma necessidade que está gerando em nós, porque é essa sensação de não podermos fazer. E aí estamos vivendo como zumbis. A pandemia não está nos impedindo a nada. A pandemia está nos trazendo possibilidades e oportunidades de vivenciar experiências que nunca nos colocaríamos se não fosse a pandemia. Como fazer um piquenique na garagem de casa. Como proporcionar situações e fazer das nossas manhãs, do nosso dia a dia, como manhãs de primavera. Bonitas, gostosas, prazerosas, de olhar, de viver, de experienciar. Era isso que eu queria trazer nesta live e usar esse conto para a gente olhar para isso. Gostosinho, né? É bom. Tá lá no podcast, é só ouvir e para a gente refletir, usando como metáfora, pelo amor de Deus, não contem essa história nesse contexto. Essa história não está nesse contexto. Esse contexto foi um contexto que nós estamos vivenciando e eu estou usando a história como metáfora. Essa história não está nesse contexto. O contexto dessa história é um homem e uma mulher apaixonados. Ela tinha um pontinho branco, ele não via esse pontinho branco. Esse é o contexto da história. 5 anos depois, ele viu o pontinho branco. Onde que surgiu? E ela diz, surgiu quando você parou de me amar. Esse é o contexto dessa história. Beijo grande para vocês. Bom final de semana para vocês. E vamos olhar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, não como zumbis, mas como pessoas que estão vivas, não sentados no trono do nosso apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Vamos levantar a bunda e falar o que eu tenho para hoje, o que eu tenho no meu dia, e o que eu vou fazer com isso, para que a gente possa passar por esse período de forma mais leve e descobrir e nos conhecer e nos reconhecer e vivenciar uma série de experiências que está aí disponível para nós hoje. Obrigada pela presença de todos, obrigada por todos os comentários, é tão rico quando vocês comentam, quando vocês dialogam comigo aqui na live, então muito obrigada, viu? Beijo grande.